Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje vamos conversar com alguém que adiante-vos já duas curiosidades. Uma, a primeira vez que subiu a um palco fez de vaquinha do presépio e segundo, ganhou um ponto extra mesmo antes de começar a nossa entrevista, Tiago, digo-te já, porque tem o nome do meu afilhado. Pois é. É verdade. Já começaste a somar pontos. Mas, antes de ainda começarmos a conversa, tenho a dizer que estamos perante o Fernando Pessoa da temporada 8. Pois é, os Curiosamente, ele tinha muitos heterónimos. Ele assumia ali personagens e foi a pessoa que interpretou mais personagens, sendo uma personagem apenas. É verdade, incrível. Estamos a falar de quem? E é a primeira pessoa que temos aqui da temporada 8. Pois é, estás a estrear. Estamos a estrear, portanto, 2 pontos extras. Exatamente. Estreou a temporada 8 Exatamente. e tem o nome do meu afilhado. Portanto, temos aqui na nossa presença o famoso Chico, interpretado pelo Leonardo. Olá, Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Não trouxeste o teu cap? Não trouxe, não podia ter trazido, mas obrigado a vocês pelo convite, super interessante estar aqui a falar sobre os morangos, mas não trouxe o capuz, não. Mas ainda o tens? Não tenho, não tenho. Eu acho que não fiquei com quase nada dos morangos, eu acho que trouxe na altura um casaco. Na verdade, mas já não deve servir, não é? Não, já não serve. Não, eu acho que até me serve, porque aquilo era tão oversized. Por acaso é verdade, usavas roupa super... É verdade. Então acho que ainda me serve, mas eu acho que odeio, eu não sei o que fiz aquilo. Pronto, não interessa. Na altura usava o cap, Sim, o famoso é mais cap. importante. Olha, Leonardo, nós costumamos começar aqui, não sei se já tiveste a oportunidade de ver ou não, algum dos nossos episódios, mas nós costumamos aqui começar logo com uma pergunta bombástica. Pelo menos um dos nossos convidados. E por isso queremos muito conhecer-te melhor e vamos perguntar-te quem é o Leonardo. Quem é o Leonardo? Eu estava a dizer-vos antes de começar que parece que depois dos morangos já vivi tantas vidas e eu acho que são muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que uma das coisas que as pessoas que me conhecem dizem de mim é que sou muito passionate, não é? Gosto muito do que gosto muito fortemente. Exatamente. Sei lá. Acho que é das qualidades que eu mais tenho. Eu gosto mesmo de... Sou apaixonado por beleza, eu acho que a maioria das coisas da arte, cultura, viajar... Acho que gosto de aprender muito sobre muitas coisas. Eu acho que aquilo que tem acontecido durante a minha vida, isso, quer seja pessoalmente ou profissionalmente, acho que tenho tentado aprender muito, tenho feito muitas coisas diferentes, tenho viajado muito. O Leonardo tem sido essa pessoa que se tem tentado descobrir durante muito tempo, tem tentado também viver muitas coisas ao mesmo tempo também. E acho que sou um bocadinho de todas as pessoas que tenho conhecido, os lugares que tenho viajado, os trabalhos que tenho trabalhado também. Mas acho que sim, sou apaixonado. Como é que depois começaste a entrar na representação? Como é que começaste a entrar na dança? E como é que foi essa infância vivida com essas duas artes? Olha, eu sempre fui muito, não é hiperativo, mas extrovertido, se calhar é a melhor palavra. Os meus pais sempre me tentaram colocar em várias atividades porque eu tinha muita energia e queria fazer muitas coisas. Também acho que era um bocadinho mais simples para eles conseguirem gerir-me, porque eu era muito complexo quando era mais novo. Um complexo que era um bocadinho difícil de gerir e queria fazer tudo o que eu queria. Era muito senhor de mim, eu achava que era muito senhor de mim. A representação começa por causa disso mesmo, para já muito vinculada àquilo que era o meu crescimento na altura a ver televisão, novelas na altura, morangos, muito parte do meu crescimento, Disney Channel também parte um bocadinho mais leite, um bocadinho mais tardiamente, mas a fazer muito parte do meu crescimento. A televisão sempre muito como uma parte educativa, pedagógica que sempre cresceu comigo, nas séries que via, nas novelas que via. Havia uma atração natural para a televisão desde sempre. Eu acho que comecei, estás a falar da faquinha de presépio que eu fazia quando estava na pré, sei lá, depois foi uma coisa que foi acontecendo e eu acho que só um bocadinho mais tarde, a dança foi uma coisa que teve mais anos durante, sei lá, dos meus 2, 3 até... Fazia tantas coisas ao mesmo tempo, fazia natação, ginástica, dança... Eras um rapaz muito ativo. Estava tudo a fazer ao mesmo tempo.
A dada altura, eu acho que antes dos morangos, eu andava na catequese e eu não parava tipo um segundo. E a catequista já não conseguia tipo, fazer nada de mim. E então havia, onde eu tinha a catequese, que era um grupo recreativo da paróquia, eles eram muito fortes em teatro. Eles são muito fortes em teatro, tem um senhor que escreve as peças, é uma coisa muito, muito bem feita. E então ela apresentou-me a ele e disse que achava que eu deveria ter jeito para aquilo. Eu comecei a fazer logo peças, comecei a gostar muito, então tipo, o teatro para mim foi uma coisa que começou a crescer também muito novo e foi aí até os meus 14, acho que os 10 aos 14 que estive no teatro. E depois foi aí que aos 14 anos que eu vi a passar no rodapé da televisão, porque eu acompanhava muitos morangos na altura, e dizia: queres ser a próxima estrela dos morangos? E tu sim. E eu disse que sim. E na altura já tinha tentado aos meus 8 ou 9. Na altura também apareceu assim uma coisa e eu tentei, a minha mãe, na altura tínhamos que mandar por carta também, porque os ainda não havia assim, eu não havia muito a parte do computador, tipo os formulários, então era um formulário que eu imprimias, escrevias e enviavas. E depois aos 14 já fiz online, por isso eu não precisei da ajuda da minha mãe. Minha mãe na altura aos 9, eu já não me lembro, mas acho que era por volta dessa idade, que não me enviou o formulário, acho que não era muito novo. E eu aos 14 aí fiz um formulário online, enviei e pronto, depois começou todo o processo dos morangos. E tu já foste para os morangos, apesar de ter sido o elenco mais novo da tua temporada, já foste ali com uma bagagem. Pelo menos, se calhar não tão a nível profissional, digamos assim, mas já foste com uma grande bagagem de representação. Isso, achas que isso te ajudou no casting? Sei lá, eu era tão novo que... Eu era tão criança, sei lá. Eu acho que só realmente cresci quando fui para os morangos e quando vim para Lisboa. Eu acho que sempre vivi... A minha família, como eu estava a dizer, é uma família muito, muito unida. Os meus pais são incríveis, os meus pais são das pessoas mais importantes para mim. Sempre me ajudaram muito no todo o meu processo, toda a minha construção, tudo aquilo que eu tenho conseguido é muito por eles. E eu acho que só realmente quando vim para Lisboa, porque vivia um bocadinho numa bolha, não é? Os meus pais... O meu pai ia buscar à escola, ia-me pôr a casa, tipo, é uma coisa muito protegida, num meio muito pequeno. Eu nasci em Aveiro, nem Aveiro é, ainda voei nos Martins. E a minha família sempre foi muito entre a família, cresci com os meus primos, com os meus tios, dormia em casa toda a gente. Tinha uma bagagem já de 4 anos de teatro, de revista, de uma coisa muito mais cantada, ou um bocadinho mais para o público, mas não cantada, mas um bocadinho mais para o público, um bocadinho à procura do riso do público. E a televisão é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que já tiveram cá o João Pedreiro, e é uma coisa que nós falávamos muito, é que um bocadinho um desporto radical, é uma coisa que é uma coisa que amassa mais a televisão, uma coisa que ainda por cima com o conteúdo que ainda hoje produzimos em Portugal, para mim é um bocadinho mais, que ainda é um bocadinho, não quero referir suscetibilidade, mas é um conteúdo um bocadinho monótono, repetido. Para mim não acho que seja um conteúdo ainda adaptado aos dias que vivemos hoje. Acho que vive um bocadinho do passado e que... Quer dizer, também vieste de Hollywood, não é? Quer dizer... Não é isso, mas... As expectativas estão muito lá em cima. Não é isso, mas é tipo, sei lá, mesmo no Espanha, aqui ao nosso lado, continua um bocadinho com as novelas, mas ao mesmo tempo Sim. Tem séries diferentes. Eu acho que o que falta em Portugal é pessoas que escrevam, para ser sincero, pessoas que... Argumentistas que pensam fora da caixa. Acho que temos tido tantas coisas giras. Causam a diferença, não é? Sim, hoje temos tido coisas muito giras, Casa do Cais, temos produtores como Justina Morina na Promenade que têm feito coisas muito giras. Temos outros deles que eu não conheço todos, não é? Mas que têm feito coisas interessantes, que têm pegado em talento mais novo, que escreve bem, adaptado ao tempo. E eu acho que as televisões têm escrito muito na mesma. Eu acho que devem continuar com a Casa da Criação, com os mesmos argumentistas. Tipo, acho que falta um bocadinho de sangue novo, um bocadinho de... E isso que sempre senti a dada altura quando comecei a crescer e não consegui retratar
nas novelas que fazia. Eu acho que, sei lá, mas respondendo um bocadinho à tua pergunta, acho que o teatro ajudou naquilo que é a construção do bichinho, a estar um bocadinho mais enraizado, ou grounded para aquilo que é estar com o público, mas eu acho que a televisão eu acho que é aprender a fazer televisão, eu acho que é uma coisa muito específica. A televisão que se faz em Portugal é ainda mais específica, mais repetitiva, um bocadinho difícil em termos daquilo que os câmaras, o som, a iluminação não se ganha bem em televisão. Depois as pessoas trabalham muitas horas, acho que criam um ambiente um bocadinho pesado que eu acho que seria mais interessante se fosse feito disto de uma maneira diferente, porque nós gravávamos 300 episódios por série, é uma coisa que não existe em lado nenhum, que faz com que tu não consigas ensaiar, ou seja, existem várias coisas, por isso, claro, super específica a televisão, super específica aqui em Portugal. Estavas a falar de Hollywood, é uma coisa que é totalmente distinta, tipo, nós temos ensaios para fazer uma cena, se calhar fazes tipo, sei lá, 5 dias de ensaios. Em televisão é uma coisa que tu estudas no dia antes à noite e gravas 12, 13, 15, 17 cenas. Por isso a qualidade não pode ser a mesma, as pessoas estão mais cansadas, por isso e nem fazemos coisas incríveis em Portugal com as restrições que temos no mercado, por isso acho que me preparou, mas eu acho que eu acho que toda a gente que faz televisão diz que é uma coisa que se aprende muito a fazer. Acho que nada te consegue realmente preparar para fazer televisão em Portugal. E quando tu chegas aos Morangos, chegas ainda numa idade bastante jovem. Mencionaste aí que eras de Aveiro, perto de Aveiro, vens para Lisboa. Como é que foi essa transição de vida e que papel é que também tiveram os teus pais nesse processo? Olha, eu acho que foi difícil de gerir para os meus pais. Para mim, eu estava na minha bolha e eu, sei lá, quando tinha aquela idade, eu acho que não existem muitos filtros, não existem muitas preocupações, ainda por cima disso que vinha um bocadinho de um crescimento um bocadinho em bolha, um bocadinho protegido. Eles vieram contigo? A minha mãe, ou seja, o meu pai sempre ficou. Depois também tinham os trabalhos deles, não é? Exato, é isso o problema, é que mesmo em todo o processo, é que tipo, os Morangos não é só, fiz o casting e entrei, não foi assim, durante 3 meses na altura, como estávamos a fazer as séries, era a 8ª, a 7ª já tinha iniciado canto, dança e representação, na altura tinham feito um shift interessante nos Morangos, e aquilo que estava a ser feito existia um casting inicial, uma entrevista intermédia, e depois começava-se um workshop que na altura se fazia de 3 meses? 2 meses e meio, com toda a gente, e eu acho que tipo, foi uma oportunidade perdida de criação de conteúdo, porque eu acho que era tão mais interessante se tivéssemos gravado esses 2 meses e meio, porque tipo, seria outro conteúdo fresco. Espécie de documentário. Não só documentário, mas se tu pensares, é um ídolo dos Morangos, não é? Nós iam atores saindo à semana, é um bocadinho harsh, porque as pessoas vão saindo, não é? E é um bocadinho complexo, mas era um conteúdo, por acaso, interessante. Hoje em dia penso que seria um conteúdo giro que as pessoas teriam adorado, porque imagina acompanhares a criação do elenco, não é? Os castings, coisa que hoje em dia penso, na altura eu acho que ninguém deve ter pensado, mas é uma coisa que eu acho, olhando para trás, a maneira como estava feito, tipo, tínhamos 2 horas de canto, 2 horas de dança, 5 horas de representação à tarde, é uma coisa tão interessante para conhecer o ator antes de ele entrar na personagem, se calhar até de criar do público criar uma conexão com o ator para além da personagem e depois acompanhar a criação do elenco e depois começar a série. Eu acho que era uma coisa mesmo gira. Isso, mais uma vez, acho que estás aí a buscar também muito o exemplo que tiveste nos Estados Unidos, porque é muito comum nós vermos os meio exatamente, e tu vês no YouTube. Sim, acho que podíamos aproveitar muito mais isso. Por exemplo, estávamos a falar do Harry Potter. Eu muitas vezes, quando acabo os filmes, estou com aquela fever. Bloopers, exatamente, e logo para o YouTube. É verdade. E depois manda-me a mim e
eu acho mesmo super interessante ver das séries, da maioria das séries. Mas acho que isso é um pensamento muito americano e que tu É, beneficiaste é um bocadinho. das experiências que tiveste. Podias começar a vender as tuas ideias. Vê lá. Vê lá. Mas eu acho que era uma coisa mesmo interessante e que eu acho que eles deviam ter feito porque, imagina, antes de setembro, durante o verão, já sabes que acompanhares não só a de verão, mas acompanhares ao mesmo tempo Isso é muito giro. a criação do elenco. Agarravas logo às personagens. Exato. Mas pronto, na altura foi uma coisa que eu comecei a fazer. A minha mãe sempre muito reticente, porque eu era muito bom aluno não, sempre fui muito bom aluno, mesmo aqui na Católica. Por isso, a minha mãe queria um bocadinho proteger o meu lado mais de escolar, não é? E ela não achava que era uma coisa que seria muito interessante para o meu percurso profissional. Ela chegou a ir falar com as pessoas, não foi? Sim. Para perceber se tu tinhas ou não passado realmente. Porque na altura nós começámos a ir, imagina, é uma logística muito grande, porque falava muito sobre isto, eu falo sempre sobre isto quando tenho a oportunidade, que existe um discurso muito giro da Angelina Jolie no Governors dos Oscars, em que ela fala sobre a importância de onde tu nasces, não é? De onde, com os teus pais, os teus surroundings, a tua educação, em que uma pessoa totalmente igual a ela, tão bonita como ela, tão talentosa como ela, em que nasceu se calhar no Ghana, nunca terá a possibilidade de alcançar o mesmo caminho que ela conseguiu. E que isso para ela fazia confusão. É uma coisa que para mim sempre me fez confusão, mesmo nos meus amigos que faziam teatro comigo na altura, que estavam nos clubes de teatro desde sempre comigo, que eu sempre também tive à parte dos clubes de teatro, porque eu era privilegiado na minha educação, na minha família, nas nossas possibilidades financeiras. É uma coisa que eu sempre percebi que era privilegiado, porque minha mãe, imagina, ela vinha comigo quando podia, no início do workshop. Ela não queria que eu viesse todos os dias, então eu comecei a vir uma vez por semana. Depois começámos a aumentar para 2, 3 por semana, depois também alinhado com a escola, também tinha boas notas, as coisas estavam um bocadinho alinhadas. Eu também tinha feito um compromisso de manter as coisas estáveis no lado escolar. A minha mãe sempre foi muito assim comigo de ter uma conversa de que para eu ter isto teria que também garantir outras coisas. Isso é bom, tentou-te sempre assegurar que não deixavas sempre ali um bocadinho de descurar os estudos. Sempre. Acho que isso é fundamental. Só que ao mesmo tempo, tipo, mesmo um encargo financeiro, que na altura eu em Aveiro, vis para Lisboa e voltares, porque nós vinhamos, eu vinha todos os dias às 6 e tal da manhã. E sem garantias. Sem garantias nenhumas. Nós gastávamos, a minha mãe, vinha ela, por isso 2 pessoas, gastávamos tipo por volta de 100, 120 euros por dia. Começou de uma vez por semana, mas depois de 2, 3 vezes por semana, imagina. Por isso é que ela foi pedir garantias. Digam-me se faz favor. Exatamente, mas a dada altura passaram-se se calhar um mês e meio, 2 meses, e ela achava que a minha mãe queria fazer isto para me retirar a ideia, porque ela não queria que um dia crescesse e que tivesse ressentimento em relação ao projeto de eu não ter nunca tentado, porque ela nunca me deixou. E eu acho que ela sempre quis pôr-me, porque ela achava que a possibilidade era ínfima, por isso eu ia sair a dada altura. Mas fez bem, deixou-te tentar. Exato. E as coisas foram passando e na altura ela começou a ficar um bocadinho com medo, porque ela abriu a porta para eu ter um bocadinho a rejeição e para voltar ao meu lugar, não é? Que também me faria bem na altura. Mas as coisas foram prolongando e na altura ela começa a pensar, calma, isto mudará completamente a nossa existência como família, mudar-lo-á a ele como pessoa, como profissional. Vai haver muitas camadas que ele vai ter que viver que nunca viveu antes, por isso eu acho que ela começou um bocadinho a ficar com medo também, não é? Sim, mas é necessária essa estrutura familiar. Exatamente. Acho. E isso ajuda, ou seja, é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho mesmo que a minha sanidade mental e a minha construção de profissional e a minha construção como pessoa é estável e tenho sido feliz muito por causa deles. E é uma coisa que meus pais para mim estou sempre a dizer, porque meus pais são mesmo muito incríveis. Eles têm sido incríveis sempre comigo. E na altura nós avançámos, a minha mãe na altura ficou um bocadinho irritada porque achava que estava a despender muito dinheiro, não havia garantias. Ela na altura foi falar com o Paulo e disse que
gostava mesmo de perceber, porque ela na altura até disse, digam-lhe já que não, porque eu não quero que ele tire isto da cabeça. Mas na altura o Paulo disse, acho que não é um não, e eu acho que nós gostaríamos mesmo de ficar com ele. Acho que é uma coisa que depende também dos top management da TVI na altura também, e dos diretores de programação, os diretores de TVI, mas que do lado da Plural que eu estava alinhado para integrar o elenco, e foi aí que ela na altura não me contou. Não, minto. Isto era o que ela me queria que eu dissesse, mas na altura não. Ela queria que eu disse, não sei, tipo, o Paulo, eu acho que eu queria dizer isto ao Paulo, mas ela contou-me no dia ao almoço. E ela disse, não digas a ninguém, mas tipo, aquilo deu-me também um... Ela não devia ter contado, eu acho. Porque aquilo também me deixou mais confortável, ou seja, isto pode acontecer realmente, não é? Mas depois do workshop ainda foi o casting final, e na altura estava outro rapaz a concorrer no meu Esse cara também tem mais força, tipo de género, vou mesmo conseguir. É a motivação. Dar tudo. Não sei lá. Olha, conseguiste. Na altura correu bem, o casting foi giro. Mas correu bem, passei, por isso funcionou. Temos ainda aqui uma curiosidade que gostávamos que confirmasses connosco. Juro, eu tenho mesmo muita curiosidade. Nós lemos que no casting final as pessoas que vos estavam a avaliar estavam a comer morangos com açúcar. É verdade. Muito bom. Eu sempre falei sobre isto porque isto marcou-me. Não, é que quando nós estávamos a ler aquilo, nós até ficámos a olhar de género. Não, isto não pode ser. Não, pode mesmo. Desculpem, é de género. É de género, incrível, completamente. É incrível. Eu é que nunca me lembrei que eles iriam pensar nisso. Eu próprio já me lembrei de trazer para aqui, para as nossas conversas. Só que o morango, neste momento estamos a gravar isto quase em dezembro, não é da época. Mas Leonardo, nós já pensámos, isto é mesmo verdade, a primeira coisa que pensámos quando construímos o podcast foi, nós temos que ter uma taça com morangos. Eu até disse, vou comprar aqueles morangos de loiça. Sabes, aqueles morangos de loiça. Mas era, malta, eu acho que deviam ter morangos, desculpa. Pronto, vamos fazer um update. Vamos começar a inovar. Eu acho que tipo, na altura para mim marcou-me porque hoje em dia sou marketeer, não é? Hoje em dia trabalho em marketing e para mim é tão on point, tão icónico, Não, é muito, uma ideia está incrível. tão bem. Então na altura lembro-me que quando cheguei foi isso que mais me marcou, foi uma mesa corrida enorme, que marcou-me muito na altura estar a Júlia Pinheiros, porque cresci também a ver os Secret Stories da vida e aquelas coisas, e não só, mas também a vê-la e a comunicação que faziam de diretora de programação, ela também era, por isso uma coisa que me marcou também, ela estaria a ver-me. E os morangos, taças de morangos e taças de açúcar. Que engraçado, muito fixe mesmo, muito fixe. E era giro ver no periférico quando estávamos a gravar, nós gravávamos fazíamos o casting final com gravação, como é óbvio, no bar da escola, e era giro porque o bar, o platô do bar é aqui e o platô como é que se chama? Da sala de música onde tinha um piano. Com anfiteatro também. Exatamente. Então era giro porque nós estávamos deste lado, gravavam daquele e no meio tinham as mesas corridas e tu conseguias ver perifericamente eles a comerem os morangos. Que engraçado, muito bom. E fala um bocadinho como é que foi essa interpretação do Chico, como é que foi essa preparação, porque queremos também perceber se vocês eram crianças parecidas ou não. Assim, ele também era um bocado, assim, extrovertido. À vontade. Não, existe... No fundo, o que toda a gente quer perceber é se tu também tinhas aquele transtorno de personalidade. Não tinha como é óbvio, mas foi muito gira a personagem, como tu disseste, porque deu uma oportunidade também de mostrar muito... Para já, na altura, eu nem queria muito saber o que eu estava a fazer. Eu estava tipo having fun, estava só a divertir-me. Às vezes acontece melhor. É isso. Eu acho que foi a maior dificuldade nos projetos seguintes, foi tipo divertir-me, sabes? Acho que... Eu estava a sentir aquela pressão, aquela necessidade de responder às expectativas. Sim. Tanta coisa a acontecer, não é? Tipo, um crescimento, é um coming of age, não é? Tipo, é uma coisa de estás a crescer, estás a perceber quem tu és, o que é que gostas, o que é que estás a fazer, tudo isso. Mas é interessante porque... sei lá, na altura estava-me só a divertir. Eu acho que nos projetos a seguir foram um bocadinho mais as dificuldades,
as camadas da adolescência, de se calhar de começar a ter aquelas ideias de tipo, se calhar as pessoas não vão gostar, ou seja, fazer um bocadinho para os outros e não fazer para mim, estás a perceber? E isso não existia quando eu tinha 14 aos meus 16, eu estava a fazer aquilo para me divertir. Estava a fazer aquilo para mim, para eu gostar, para eu me divertir. Se calhar por isso é que te saiu tão natural também. Sim, completamente. E eu acho que que era mesmo uma personagem descontraída. É isso, eu acho que aquilo que as pessoas mais gostavam, aquilo que as pessoas mais gostavam é que eu acho que transmitia uma coisa muito descontraída e mais divertida, e acho que foi muito interessante todos os personagens que fiz, porque deu para brincar muito e para experimentar muito e para sei lá, aprender muito, que é as coisas que eu mais gosto de fazer. Eu ri imenso, juro. Por falar em contracenas, contracenavas com outras duas crianças, digamos assim, jovens na altura. Eu vou aqui às minhas cábulas. A Rebeca, eu não é que eu só me lembro da Sara, portanto não. A Rebeca Gonçalves e o Bruno Páscoa que fazia de Bete. Como é que era a vossa relação fora das câmaras? Olha, eu acho que eu disse isto, mas a Rebeca foi o meu primeiro amor. O meu primeiro amor, incrível. Não correspondido. Não correspondido, mas tipo, eu tinha uma obsessão pela menina. Tipo, uma coisa quase platónica. Eu adoro saber essas coisas. Já tivemos aqui um convidado quase que também verdade, me assim. platónico, mas uma coisa tipo, não sei explicar, tipo, isto é uma coisa muito weird de se dizer, mas tipo, o perfume dela, tipo, não sei, uma coisa muito... Ainda muito... bem que o Beta queria pedir em casamento e estava-te a pedir ajuda a ti, não é? Mas tipo, para mim foi uma das coisas mais interessantes, porque acho que foi das primeiras vezes que isso me aconteceu. Nós também estávamos sempre muito juntos. Sim, claro. Eu e o Bruno picávamos-nos um bocadinho, eu acho. Estávamos sempre um bocadinho no despique. Não digas que o Bruno também tinha uma crush. Que eu saiba. Bruno. Isso era incrível. Eu acho que não sei. Se calhar é por isso que nos picávamos. Mas era giro, porque se picavam como personagens, mas estás a dizer que fora das câmaras também se picavam, é isso? Não, mas em personagens nós nos picávamos, porque o Bruno fazia o Bruno não respondia, no fundo. Que era uma coisa que eu ficava um bocadinho mais no dele. Não respondia, tu é que estavas sempre a meter-te. Mas o Bruno, como pessoa, era exatamente... tipo, tão extrovertido como eu, tão out there como eu, por isso, tipo, eu acho que era isso, tipo, despicávamos um bocadinho por atenção, não é? Mas davam-se bem as três, esse núcleo assim mais... Acabavam por ser mais próximos, não é? Estávamos sempre próximos, acho que estávamos um bocadinho à parte porque eu acho que havia uns dramas no elenco um bocadinho mais juvenil, que nos passavam um bocadinho ao lado, não é? Porque tipo, estávamos nós na nossa bolha. Sim, percebo. Mas foi muito fixe, eu tenho muitas saudades deles. É uma coisa que eu tenho pena, que eu nunca mais vi a Rebeca, nunca mais vi. O Bruno... A sério que agora os morangos nunca mais viram? A última vez que eu vi a Rebeca foi... e o Bruno foi na Morangomania? Acho que é. Morangomania, no dia em que o Angélico faleceu. E despedimos-nos e foi muito weird, porque... Eu não sei se devia dizer isto. Pode dizer, Vê lá, nós podemos cortar a seguir. Não sei, tipo, sei lá... Eu gostava muito... Eu não devia estar a dizer isto. Eu gostava muito dela, tipo, já passou muito tempo, mas... Eu gostava muito dela e foi difícil para nós nos despedirmos, não sei explicar, porque tipo, ela nem se despediu de mim na altura e uma coisa que na altura e ela enviou-me uma mensagem a dizer que não tinha se conseguido despedir de mim e para mim foi uma coisa que me magoou muito na altura que tipo, não houve uma closure. Por acaso é bom sinal, não se quis despedir. Às vezes? Nossa. Até hoje nunca mais, sei lá, acho que falámos uma vez no Instagram, uma coisa muito... Era giro voltar a estar mas nunca mais... Mas ela chegou a saber dessa tua crush? Acho que ela sabia. Se não sabia, Rebeca, já descobriste. Rebeca, eu acho que tu sabias, não é? Por isso, eu acho que sabia. E eu acho que tipo, a mensagem dela também foi um bocadinho de sei lá, não sei. Percebo. Mas, por um lado, eu interpretava o não despedir como uma coisa positiva. Sim, mas foi um bocadinho foi romântico, não é? Tipo, aquilo foi como... Ou seja, hoje em dia estou a falar sobre isto porque me marcou, porque foi romântico. Romântico no sentido... Não romântico, no sentido de... Sim, claro, eu percebo o que quer dizer. Para mim foi romântico, no sentido de... quase, quando digo romântico, quase uma coisa de uma história de não correspondido, mas coisa assim um bocadinho... poético. Fofo. É fofo.
É fofo. E quão importante é, especialmente para pessoas da vossa idade, a fazer os morangos? Jovens, crianças, diga mesmo. A importância de fazer os morangos? Não, a importância de vocês terem todos uma boa relação fora das câmaras para crianças de 14 anos. E até mesmo Que com idade os mais adultos. tinham 14 anos para aí, não era? Acho muito. Era 14. Eu acho muito importante. Eu acho que. Isto porque, desculpa sem interromper, isto porque já mencionaste aqui e é público, no elenco um bocadinho mais velho havia mau ambiente. Mito. Não, digo isto porque até já foram, até as duas das intervenientes já falaram Eu falaram não Por nisso acaso é publicamente. verdade, era público. Algumas coisas. E sabendo disso, se era muito importante então para vocês terem uma boa relação fora das câmaras? É importante. Acho que é muito importante, não só para 14 anos, mas para todos os atores. Pois é isso. Eu acho que das coisas que mais como vos disse, a minha escola foi o teatro antes, mas depois tive escola em LA, na ADA, e a escola era muito baseada na relação entre os dois atores. Ou seja, uma relação de confiança, que é muito importante. Uma relação que para mim acho que foi mais difícil, porque às vezes tens relação de confiança com o ator, mas também tens relação de confiança com os câmaras, com toda a gente que está em platô. E eu acho que muitas vezes eu em Portugal, e vou dizer isto para os câmaras, eles eram muito Frios? Focados no seu Distantes. trabalho? não é distantes, às vezes eram um bocadinho Eram muito focados no fazer, no que tinham para fazer e pronto. Não. às vezes bocas, um bocadinho mais do que isso. Desagradáveis. Desagradáveis, acho que é a palavra. E eu acho que isso é importante porque eu diria aos câmaras tenham atenção, porque o ator é tão frágil que tudo aquilo que houve durante quando está a representar é uma coisa que cria feridas no ator, no sentido que toda a gente, isto é das coisas que mais aprendi em LA, e que depois quando vim para Portugal não senti assim tanto, toda a gente do platô respeita o ator de uma maneira incrível. É uma pessoa que está completamente vulnerável, com 3, 4 câmaras à frente. É uma pessoa que está a tentar, que não sabe bem o que está a fazer, está a tentar estar em controle de uma situação que não é controlável porque estás a interagir com outras pessoas, e que por isso precisa de muita confiança de toda a gente, não só dos atores, mas como toda a equipa. E é uma coisa que eu gostava de frisar porque na altura foi das coisas que mais me impactou na minha experiência, porque eu sentia que não podia confiar na equipa toda que estava à volta, que havia comentários e bocas, e isso é uma coisa muito importante. É importante nos atores criarem relação, toque, confiança. Sim, porque tudo isso depois transparece para as câmaras, Tudo. de certa forma. Imagina, são amigos Imagina, se não forem amigos. Sim. Podem também não ser amigos, mas há pessoas que são ótimas depois aquela tensão que existe na vida pessoal, trazê-la para a câmara e funcionar também de ser amigos. Sim, é verdade. Por isso, cada um tem as suas toolbox, a sua caixa de ferramentas para representar, para viver em cena, por isso acho que para mim é importante. Para mim a maneira como eu trabalho é uma coisa importante de criar uma relação com quem estou a ter cena. Irmos almoçar, lanchar, ir ao cinema juntos, é uma coisa muito importante e que aprendi muito depois na escola em Hollywood, mas que depois acho mesmo importante. Acho que cria uma relação, acho que ajuda muito na câmara, e teres uma pessoa que estás a viver em cena, que sabes que has your back, não é? Que está sempre ali para ti, é muito importante. E vocês sentias que tinham, vocês no clube mais jovem, tinham ali alguma atenção especial por serem os mais novos, por serem crianças, ou também eram tratados exatamente como profissionais, como os outros todos? Tínhamos motorista, Uau! que alguns outros. Porque éramos miúdos e precisávamos de discutir à escola e depois tínhamos motorista. Claro. Mas acabavam por ter também esse apoio, quer dos atores mais velhos assim, e dos diretores? Ou... Sei lá, acho que tentavam que estivéssemos confortáveis, não é? Felizes e... Aprendeste com os atores mais velhos? Ou não? Muito, não é? E depois, claro que também crias relações, tipo, na altura eu adorava o David, tipo, eu tinha uma paixão pelo David, tipo, enorme, tipo, achava que ele era incrível. Depois nós trabalhámos muito juntos depois, fiquei
amigo deles e da família, foi uma coisa que foi muito importante para mim, porque crias também relações com o elenco mais jovem, por isso O David foi o teu mentor ali dentro? Não Ou alguém que tenha ensinado mais ainda? Eu nunca tive irmãos e na altura eu senti... E ele também era a primeira vez que estava a representar. Era. E o David sempre eu senti como um irmão mais velho. E também look up, tipo... Alguém quase como se querer seguir as pisadas, não é? Sim, porque sempre admirei muito a família, sempre admirei muito o pai, acho que a construção sei lá, tudo aquilo que eles representam. Acho que são uma família muito querida por todos. Sim, eu acho que é uma coisa, é tão forte, eu acho a maneira como eles sempre protegeram a família, sempre tiveram as e a humildade que transparecem, pelo menos. Sim. Não aquelas famílias ou aquelas pessoas famosas que pronto, não é? Sim. Acho que... E eu acho que o David também, eu acho que sempre foi muito genuíno e eu acho que ele me achava piada, tipo, achava que eu era cool, e então, tipo, eu acho que sempre houve ali eu via-o como um irmão mais velho. Ainda te dás com ele? Imagina, nós trabalhámos da altura, eu estive muito próximo deles durante muitos anos. Depois as coisas foram, imagina, eu fui viver para fora. Claro, isso também afastou um bocadinho. Mas ainda hoje, eu acho que eu sempre estive presente quando pude. E sempre tive com eles, por isso. Boa. Também lemos aqui numa entrevista que deste há algum tempo que às vezes era muito difícil, principalmente na vossa idade, ou se calhar até nos adolescentes da vossa temporada, que era um bocadinho fácil perderem-se às vezes ou influenciarem-se menos positivamente com outras pessoas ou com algumas atitudes. Quão importante é aí outra vez a estrutura familiar? Muito. Acho que para mim É isso que define a forma como uma pessoa vai lidar com a fama? Ou pelo menos na vossa idade, se calhar nas mais velhas não sei. Imagina, todas as minhas experiências, antigamente, imagina, eu se calhar diria isto há uns 2 anos atrás um bocadinho diferente, mas eu acho mesmo importante a maneira como nós somos educados e acho muito importante tudo aquilo que passamos quando estamos a crescer. Acho que o suporte, o amor que recebes, tipo, vai-te impactar gigantescamente na tua vida. E eu antigamente não diria isto e achava tipo, as pessoas mudam, as pessoas não sei o quê. Não sei. Acho que cada vez mais, eu acho que é muito. A maneira como tu cresces é muito. Impacta muito a tua vida. É muito impactante na tua existência. Acho que é muito importante na maneira como tu reages às coisas, como tu tens um coping, não sei como se diz em português, mas como you cope with things, como tu, não é geres, mas como tu reages, que é a melhor tradução, às coisas. Todos nós temos ups and downs na vida, todos nós temos momentos mais tristes, momentos mais alegres, e eu acho que é um bocadinho a maneira como cope, como gerimos, como reagimos, que é importante. Eu acho que seria, não sei, eu acho que a palavra cope é mesmo muito boa em inglês para dizer isto, que é como geres, eu acho que é melhor, como geres todos estes ups and downs, como geres não estás contente com alguma coisa, algumas decepções, algumas perdas, o que quer que seja. E eu acho muito importante porque teres um suporte familiar, um suporte de amor é sempre muito importante para te conseguires perceber o que é importante. E como é que era na escola? Como é que tu geriste essa... Não, ainda antes disso, agora fiquei curiosa. Como é que era na escola? Ou seja, como é que os teus amigos reagiam? Porque continuaste os estudos, não é? Sim. Como é que reagiam? Tipo, de género, é um amigo famoso! Sim, sempre foi isso, não é? Eu sempre tive muito... Mesmo antes dos morangos, sempre fui muito um bocadinho, quer dizer, a estrela da companhia, mas sempre tive muito presente em tudo o que era na escola e tipo sempre fui muito popular na escola e que depois sim, com as novelas, com as coisas que sempre fui fazendo, até hoje tem sempre me... Por exemplo, hoje em dia eu não trabalho como ator e no trabalho continuo
mesmo quando estive agora a viver em Paris ou o que é que seja, todas as pessoas que estão comigo acham que eu tenho em Paris na L'Oréal em Paris chamavam lá Star, porque, não sei, é uma coisa muito extrovertida, de querer estar muito em palco, de querer estar muito... mas sempre foi muito... As pessoas tipo muito chill, muito simpáticas. Os meus colegas, sei lá, nunca senti que os meus amigos estavam comigo por quer que seja. Depois tu também sentes isso, não é? Tu sentes as pessoas que gostam de ti ou que não gostam de ti. Sempre geriste bem isso, então? Sim, sempre foi muito... Acho que aquilo que é mais difícil de gerir é os ups and downs da fama. Acho que é um bocadinho difícil quando tu tens muita atenção, quando toda a gente diz que tu és incrível, que tu és maravilhoso e que tu és muito bom. Para a nossa caixinha. Tu és espetacular. E isso não é muito bom para ninguém no mundo, para ninguém que está a crescer, para ninguém que... porque a dada altura, quando cresces a ouvir isso e a dada altura as pessoas não te dizem, mas não é porque não sentem, porque simplesmente as pessoas às vezes não dizem, tipo, e tu começas a, se calhar não sou, se calhar não sei o quê, tipo, existe, e o ator é tão vulnerável que depois também se perde um bocadinho naquilo que é, e o ego é muito, muito complexo naquilo, na fama, e não gosto do nome fama, o ego, não é? O nosso ego é um bocadinho, quando é muito embolado, e a dada altura existe um bocadinho uma quebra, ainda por cima de como estava a falar há pouco no mercado português da televisão, em que you work one day, estás a trabalhar um dia, trabalhas de novo, trabalhas, depois não trabalhas, depois não trabalhas. Para já em termos financeiros é muito instável, constante, que depois em termos, se não tens uma parte financeira estável, eu acho que isso te impacta muito psicologicamente a tua estabilidade. É tudo muito complexo, não é? É a visibilidade, o teu ego, tu começas a olhar para ti de fora, será que tens que mexer a mão assim, ou mexer assim, ou seja, uma over-analyzing de quem tu és, uma sobre-análise daquilo que tu és, daquilo que tu estás vestido. E transpareces para fora. É demasiado, eu acho que não é são, nunca será são, ou seja, a visibilidade nunca é são, e eu acho que nós temos que sempre, há uma frase muito gira da Ellen DeGeneres que é falar sobre what's really important about fame is that you don't need to ride it, you don't need to ride the ups and downs, if you don't ride the ups, you don't ride the downs. Eu acho que é tipo, a fama é uma onda, e se tu estás a dar muita importância àquilo que é essa onda, se tu dás muita importância, vais dar muita importância quando ela não existir. Exatamente. E eu acho que só na altura, quando comecei a viajar, quando comecei a perceber o quão pequenino é a minha existência, o quão pequenino é a televisão portuguesa, o quão pequenino é o meu mundo, é que comecei a meter um bocadinho em perspectiva, porque eu achava que era tudo tão, que tinha tudo tanta importância. Era tudo tão importante. As pessoas, era tudo tão... E hoje em dia, aquilo que eu tive que unpack e que desfazer depois da minha vida um bocadinho mais pública é o quão as coisas não têm assim tanta importância. Eu acho que quando tu percebes que para já não tem importância e não tem importância o que as pessoas que tu não amas querem saber. Isso é a coisa mais difícil, eu acho. Eu falo muito disto com a minha mãe, e que depois aconteceu muito também no meu coming of age, e mesmo em relação à minha sexualidade ou o que quer que seja. Eu acho que sempre foi muito é importante quando tu percebes isso, quando tu percebes quem tu és e que o que quer que seja para além do que tu és e do como tu vives, das pessoas que tens à tua volta, que não tem importância. E eu acho que a fama é isso mesmo. Eu acho que quase que te obriga a dar importância a uma coisa que não é importante. E é uma coisa que é tão efêmera, tão minúscula e não importante, não é? Porque qual é a diferença em eu estar na televisão ou eu estar hoje em dia a trabalhar na L'Oréal? Ou seja, para mim não existe qualquer diferença entre o trabalho que eu faria na frente de uma câmara. Hoje em dia eu continuo à frente de uma câmara a falar hoje em dia para dermatologistas, para farmácia, o que é que seja. Qual é a diferença? Estás a perceber? Hoje em dia no Instagram, no TikTok, ou seja, é tão, para mim é tão... uma boa abordagem. É tão... há sempre tantas pessoas mais importantes que tu, há sempre tantas pessoas melhores que tu, há sempre tantas pessoas mais famosas que tu. Eu acho que é muito bom pormos-nos um bocadinho mais de
reduzirmos à nossa insignificância, e isso ajuda muito na passagem. Os morangos acabam e depois surge logo uma nova oportunidade para entrar no Anjo Meu. Verdade, Mas não entraste. Não entrei. Foi um bocadinho impacto na altura, porque foi um bocadinho um retrocesso para mim. Tu estás a fazer os morangos porque queres que haja um convite logo a seguir, e a minha mãe na altura disse que não fazia sentido. Mas explica-te porquê? Sim, disse que queria... E tu entendeste? Entendi, precisei de terapia na altura para lidar com a situação, porque foi o low a seguir, não é? Foi o baixo a seguir, que é o retorno à terra, não é? Porque tu saíste e se calhar a maioria não teve logo e tu de repente tiveste logo... Para já eu dizer que não é? Ou seja, é a oportunidade que eu nunca... Tu recusaste? Que eu nunca vivi, não é? Ficaste com um certificado de talento, não é? Que tu Sim, tinhas dito isso numa entrevista. Sim, fiquei com um certificado de talento. Eu acho que na é altura... muito bom mesmo. Sim, na altura eu acho que fiz um trabalho muito, muito bom nos morangos, um bocadinho poorly done after nos outros projetos, mas acho que na altura foi um projeto muito interessante, os morangos, e que eu fiz com muito amor. Eu acho que mesmo o profissionalismo que sempre trouxe na casa, na TV, acho que sempre foi muito, acho que é sempre muito importante. Uma das coisas que também nos ensinam na escola de teatro é que se calhar 95% é profissionalismo, porque há muitos atores bons e é importante que apareças. Tem aqui em Portugal há muitos casos de pessoas que não aparecem e continuam sim, isso é verdade. Mas que eu acho muito, muito importante, porque é importante ter respeito pelo platô, respeito pelas pessoas e mesmo pela tua oportunidade. Todas, porque na verdade tenho que ter respeito por ti, que estás à frente das câmaras e por seres o ator, e lá está, por essa vulnerabilidade que tu também falas, mas ao contrário também é importante, porque se não fossem eles que estão atrás das câmaras também vocês não brilhavam. Não, completamente. Por isso, acho que o respeito é mútuo. É, exatamente. E o respeito tem que ser sempre mútuo em todas as relações, por isso... é verdade, super. Sem dúvida. E tu depois fizeste as mulheres, foste para fora, mas ainda hoje os morangos têm um lugar especial no teu coração. Não há nada igual. Eu acho que eu nunca me diverti tanto eu não me diverti em nenhum projeto depois. Eu acho que a dada altura, imagina, eu sempre cresci com o sonho de ser ator, e a dada altura foi difícil desconstruir a ideia na minha cabeça de que se calhar eu não seria ator para sempre. Desconstruir a ideia de que como é que eu ia dizer? Desde muito novo eu achava que queria ser ator para sempre. Consegui muito novo esse objetivo. E depois foi difícil dizer-me a mim que se calhar não era isso mesmo que eu queria. Porque existe tanto uma obsessão por televisão, pelas redes sociais, porque tudo que seja com alguma visibilidade mediática ou com algum alcance de público, e mesmo toda a gente, e eu acho que toda a gente que vier aqui vai dizer que das coisas mais difíceis de gerir a seguir são as pessoas a te perguntarem: nunca mais me vi na televisão. E eu acho que só na altura houve um clique na minha cabeça que é: mas eu não quero mais estar na televisão. E isso foi difícil de dizer a mim próprio, a mim quando eu era novo, ou seja, dizer eu, Leonardo, à criança que eu era antes, ou seja, de estar em paz. Vai ser o percurso. Exato, porque sei lá, quando tu tens uma ideia muito, ou um sonho de criança, depois eu acho que tens um bocadinho que falar com essa criança, porque acho que nós ficamos sempre com um bocadinho com a nossa criança dentro de nós, em explicar que não é uma coisa que, ponto número 1, a nível financeiro me dava a estabilidade que eu queria para a minha vida, que me dava a qualidade de vida que eu queria, e que os meus pais sempre me habituaram. Era uma questão de escolha. Exato. Claro. É um bocadinho não romântico este meu lado, mas sim, eu percebo. Eu também tirei gestão, por isso eu tenho um lado muito criativo, mas eu tenho um lado muito balanceado de gestor, e que o dinheiro e a estabilidade financeira trouxe muito uma estabilidade pessoal e psicológica também. E eu acho que é das coisas que mais dá aos atores dificuldades é a instabilidade financeira que têm. Por isso é que muitos deles se agarram hoje em dia às redes sociais e à publicidade. Sim, como é óbvio, acho que é uma coisa incrível para os atores que têm conseguido, e acho que existia uma pureza muito grande de muitos atores que tentaram durante muito tempo
olhar de lado para atores que tentavam explorar as suas redes sociais, e eu lembro-me perfeitamente de muitos amigos a olharem de lado porque eu fazia ou porque o que quer que seja. E eu acho que existiu sempre uma pureza muito grande dos atores em Portugal. Uma quase como um elitismo da profissão, de quase como o puro sangue do Harry Potter, de termos que estar de uma maneira, ser de uma maneira. E eu acho que isso não é nada interessante, não é? E aquilo que eu trouxe da América é esta pluralidade, a diferença do ator como pessoa, não é? Do ator como businessman, como ter o seu negócio, como o que é que seja, porque é muito importante, eu acho, para a sanidade mental do ator, a estabilidade financeira que tem. E é por isso que eu acho que depois existem muitas pessoas que têm dificuldades porque o mercado é precário, não é? Hoje em dia ainda, a maioria dos atores são pagos a recibos verdes, uma coisa que eu não queria viver, uma coisa que não me apetecia viver, e da altura de o que é que eu quero, para onde é que eu quero ir. Eu quero continuar a forçar uma realidade de ser ator, que era uma coisa que eu sempre quis, mas que depois, quando eu tirei o meu curso de gestão na Católica na altura, e quando comecei a fazer, houve tantas outras coisas que eu aprendi, tantas outras coisas que me deram outra vez um friozinho na barriga, alguma coisa que me dava. Viajar hoje em dia era uma coisa incrível, tipo viajar em trabalho, mudar-me sei lá, fui expatriado para outros países, poder fazê-lo, isso para mim dá conhecer pessoas, aprender, viver, isso para mim é importante. Não digo que nunca voltarei à televisão, eu acho que hoje em dia seria muito mais feliz a ser apresentador do que ser ator. Hoje em dia é uma coisa que é interessante. Eu acho que seria muito melhor apresentador do que seria ator, muito melhor, não sei porquê. É uma coisa que tem vindo muito também do lado que tenho trabalhado na L'Oréal. Eu acho que muito dificilmente serei alguma vez mais ator profissional, uma coisa que me dá ansiedade de pensar. Então, se hoje te ligassem e dissessem vamos voltar a fazer os morangos e vamos buscar as personagens todas antigas. Não, eu acho que não. Não voltavas a fazer de Chico? Não sei, eu acho que não sei. Se calhar, já não tens o cabelo a Justin Bieber? Já não tens o cabelo a Justin Bieber? Não, mas eu nunca tive o cabelo assim. Tipo, eles secavam-me o cabelo tipo, em full blow dry durante quase 30 a 40 minutos. Porque eu tinha caracóis, mas agora estou a deixar até crescer. Tinha caracóis e eles faziam blow dry, o cabelo ficava tão vermelho, porque eu tenho rosácea, ficava tão vermelho que eu depois tinha que estar com compressas de água termal antes de gravar. Ai. Muito bom. Complicação. Olha, mas não se notava muito para cá. Não, pois acho que aquilo, a água termal fazia milagres, mas o Chico, eu acho que estaria assentado, se calhar estaria no bairro, sei lá. Eu queria que ele não estivesse no bairro. Imagina, eu posso dizer o que eu gostaria para ele. Claro. Sim, claro. Gostaria que ele tivesse saído do bairro, tivesse conhecido coisas diferentes, como eu também fiz. E se fosse hoje, voltavas a interpretar o Chico da mesma forma ou mudavas alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que foi tão natural, foi tão de instinto e de bons instintos que acho que sim. Eu acho que havia mesmo eu acho que nunca houve uma personagem não houve de todo uma personagem na minha vida que tivesse o eco que teve a personagem do Chico. Eu acho que era uma das personagens mais adoradas. Havia aquelas polls que eles faziam todos nos blogs e a minha personagem estava sempre tipo... Tinha a vertente cómica. É isso, era isso que eu ia dizer. Tinha a vertente cómica e tinha a vertente, era super descontraído. E é genuíno, não é? Fazia-nos rir. Era genuíno. Sim, e eu sentia que era genuíno. Eu estou aqui tipo a defender o Chico à força toda, mas eu sentia porque mesmo que era genuíno. Na tua temporada tinhas, se calhar, a Papoila e o Jorge, juntamente com o Leo, que davam aquele teor mais cómico. Sim, o Fábio era da outra. A personagem do Ricardo sempre foi gigante por causa disso, não é? Exatamente, mas a tua tinha a pureza de ser criança. Sim, é verdade. Coisa que nenhum deles podia ter. Eu eu acho que era por isso também se destacava tanto. Sim, mas para mim é muito interessante porque eu acho que de eu não ter continuado a ser ator é porque eu nunca consegui ter o mesmo sentimento que tinha representado. Mas também eras mais velha agora. Exatamente. Eu nunca consegui retirar as camadas
Imagina, eu acho que se calhar daqui a muito. Mas por ser o primeiro projeto ou por tu já seres mais velho? Porque era mais velho. É isso. Tem Era mais mais consciência, tem consciência outro... do erro, dos olhares críticos, como disse, em relação ao meu coming of age, mesmo em termos daquilo que eu gosto, daquilo que eu sou. Imagina, estás à frente das câmaras, o medo das pessoas de te verem, mas é complexo, eu acho, muito complexo. Estamos mesmo a terminar, mas não podemos ir embora sem antes fazer uma coisa que os nossos seguidores adoram e vamos te desafiar a responder assim o mais rápido que conseguires. Okay. Portanto, sem pensar muito. Okay. Tiago, bora. Maior dificuldade sentida ao interpretar o Chico? Gravar três personagens num dia, às vezes acontecia, em que eu tinha uma cena em brasileiro, depois uma cena com sotaque no bairro e logo a seguir com americano. Eu estou a rir porque eu estou lá literalmente a E às pensar. vezes eu enganava-me e todo o plato cortávamos a rir porque era difícil para mim às vezes. Qual das fases do Chico gostaste mais? Se calhar a primeira. A pessoa mais desafiante com quem contracenaste? Eu acho que a nossa diretora, a Filomena Gonçalves. Ok. Porque ela era uma das pessoas que me disse coisas muito, muito humanas e que me acalmava. Porque eu queria muito fazer coisas a seguir e ela dizia-me assim... Como é que ela me dizia? Ela dizia: o teatro é uma coisa muito especial. E se ele for para ser teu, ele será sempre teu. Grande frase. Mentira. A cena que mais gostaste de gravar nos Morangos? Eu acho que, sei lá, eu gostava das cenas em que eu era a estrela da companhia, que era aquelas em que eu tínhamos... em que eu estava a subir a umas coisas que nós tínhamos lá no pátio da escola, em que nessa cena tinha vindo uma câmara grua para me filmar. Wow. Com quem mais aprendeste durante as gravações? Eu acho que tinha que ser com o João Pedreiro, não é? Porque o nosso diretor de atores... O vosso pai. Acho que sim. Que outra personagem gostavas de ter interpretado sem ser a tua, na tua temporada? O Beto, porque tinha... Na minha temporada? Não. Estou a brincar. E agora vou ficar com isso até ao fim. Eu gostava. Se calhar do Ricardo Sá, do Leonardo. Uma coisa que eu faria, não faria, eu acho que não me apetecia fazer a personagem do Chico outra vez, mas faria uma coisa como fizeram com o Harry Potter, que é tipo uma edição especial a falarmos todos, tipo, estarmos todos... Uma Uma reunião. Isso é incrível. Muito americano. E depois chamavam-nos a nós para mim. Olha, Éramos os hosts da reunião. Muito sim, simples, os era incrível. moderadores. Mas era giro uma reunion em que é tipo, rever cenas, Se isso acontecer, falarmos, lembra-te de nós. tipo, Já agora? mas eu acho que há tanta coisa a fazer. Não é nada, olha, está feito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mesmo. Gostámos Obrigada. muito. Foi um prazer receber-te aqui neste Foi nosso mesmo muito giro. E podcast. saber que alguém também é fã do David. Obrigado. Pronto. Máximo! Sou eu o fã número 1. Pronto, eu não sei qual Pronto, é. vamos ser aqui no disputa Não sei qual agora, era isto o não vai meu ser número bonito do de fã, ver. mas eu hei de trazer o cartãozinho. Não, e porque Se ele te ele- entrevistar, eu trago o cartão de fã. E porque ele é genuinamente uma boa pessoa. Por isso, Eu acredito isso é genuinamente nisso, estou sempre a dizer. verdade, verdadeiramente é verdade. igual. Sim, sim. Pronto, portanto, é isto. Obrigado a vocês. Foi um prazer. E pronto, terminamos assim mais um episódio dos Morangos. Do podcast do Morangos Morangos. com açúcar. Bom, foi a primeira vez que isto me aconteceu. E assim terminamos mais um episódio do podcast com Morangos. Espero que se tenham divertido imenso. Nós aqui recordámos uma personagem super icónica. Portanto, E uma série nova, uma temporada nova, E aliás. uma temporada nova, exatamente. Já tínhamos Portanto, saudades de recordar esta temporada. É verdade, é verdade. Ainda por cima com atores incríveis e pronto, descobri aqui que tenho algumas coisas em comum com o Leonardo. Portanto, espero que se tenham divertido tanto quanto nós e até à próxima semana, não é? Sigam o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso Spotify, o nosso canal do YouTube, sobretudo. Devíamos E o ter uma iTunes. lista, devíamos ter uma lista. Sigam-nos em todo o lado, na verdade. Andem à nossa procura. No fundo é isso. É isso. Até já. Tchau.